And that's a good, good, good feeling. Por exemplo, quando a gente fala de danças urbanas, nada mais é do que uma tradução do termo street dance, que acredito que já é sabido de todos, aquela coisa de falar assim, pô, a gente traduz dança de rua, tá ok com o termo dança de rua, só que eu não sei por que cargas d'água, a maioria do pessoal que não são pessoas ignorantes de informação, eles cismam que o termo rua quer dizer que você está dançando lá, entendeu? Por mais que a gente explique que o carro pode passar por cima de você, não sei o que mesmo com o farol não dá tempo de fazer a tua parte, não dá pra você dançar, não dá pra terminar a tua dança. É muito comum as pessoas entenderem dança de rua dessa forma. Tem coisas absurdas que eu já falei, até o ponto do pessoal falar, pô, dança de rua é feita pelos moradores de rua. Estou falando de gente com faculdade. Não vou contar a história inteira, mas é com gente de faculdade. Então vamos lá por conceituação, conceitualizar. O que é para você essa coisa de danças urbanas, dança de rua? Quando foi o começo, quando vocês viram esse termo a primeira vez? Lembrando que rótulo é apenas um rótulo, importa pra gente a dança em si, mas rótulo é apenas um rótulo. Eu digo, por exemplo, que pra mim, a primeira vez que eu ouvi esse rótulo foi com uma música que o refrão repetia, street dance. Até então, eu não tinha ouvido ninguém mais chegar e falar esse termo. Eu escutei a música e falei, pô, mas só tem aqui. Entendeu? Tanto é que quando a gente citava, existia até o tempo que a gente falava street dance, era o pessoal de academia, né? Falava, os caras de academia que não entende nada, tá lá passando um step e acha que tá fazendo alguma coisa, copiou um vídeo. Então, partindo disso, agora vamos fazer o contrário, né? Senão todo mundo fala, começa, senhor aí. Então, quando eu ouvi a primeira vez... E como você vê essa coisa do conceito danças urbanas, street dance, quando você viu a primeira vez, e o conceito disso pra você? O que é dança urbana? O que são? Eu comecei em 92 e minha cabeça já era um pouquinho bagunçada, porque o que eu via na TV era diferente do que eu via na rua em frente à minha casa, né? O pessoal fazendo um passinho marcado. Assistia em alguns canais, campeonatos de dança e tal. Ia para uma casa noturna, uma balada, eu vi os caras girando no chão, enfim. Já começou me confundindo. Alguns chamavam de funk, outros hip hop, outros chamavam a própria dança de rap, dança de rua, street dance. Haviam vários nomes que confundiam minha cabeça e tal. Meu início não foi esclarecedor. Eu ia por tendência, eu vi o que o cara estava fazendo e era por gosto. Eu vi o que o cara estava dançando, eu ia e queria aprender, aprendia na raça, ninguém ensinava, então eu tinha que me virar. Esse lance de conseguir segmentar o que era qual estilo e tal, o cara que me ajudou bastante foi o André, para quem conhece o Andrezão, e ele já tinha viajado, isso foi lá para 98, 99 quando eu o conheci, e ele já entendia um pouquinho da diferença desses estilos. Então, sobre o termo dança urbana, eu acho que é legal o Frank falar, porque ele tem ele tem um esclarecimento assim sobre isso que é bem bacana. Esses dias ele escreveu até realmente um texto, publicou na internet, que eu acho que faz total sentido. Mas o que aconteceu foi que primeiro eu procurei dançar, eu procurei aprender para que depois eu fosse atrás do rótulo ou do termo certo. Mas por um tempo dança de rua foi o que eu utilizava, né? Para mim dança de rua era o que eu realmente fazia, e eu também naquele tempo eu associava, a gente está naquele meio urbano, está praticando aquele tipo de dança e classificar como dança de rua. Dança urbana veio um pouquinho depois, até mesmo em alguns eventos tal, que eu comecei a participar, vi o termo, e só um pouquinho depois que eu fui perceber que tem uma história aí por essa troca, né, do termo dança de rua por dança urbana. Aí acho que ele pode... Primeiro eu vou falar assim, o porquê que eu acho esse lance do termo importante. Eu também ouvi a primeira vez o termo street dance através da música Street Dance do Break Machine, né? E aí depois no Brasil automaticamente a tradução veio literal, ao pé da letra, dança de rua, street dance e tal. E aí quando eu comecei a pesquisar, procurar saber, chegou um momento na minha vida que eu queria virar profissional de dança, botando isso para 95,
96, que eu queria começar a dar aula. E eu não queria estar dentro da sala de aula despreparado. Eu sempre fui um cara muito metódico em relação a isso. Alguém vai perguntar o que eu faço, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Foi quando eu comecei a traduzir texto, recorte que eu tinha de revista importada, e comecei a virar um alucinado sobre isso. Nessa época, em 96, foi quando eu descobri que eu, traduzindo, achava que eu tinha traduzido errado, mas que breakdance não existia aqui. Ou que se existia breakdance, era uma dança, mas não pop locking e b-boy era breakdance. Aí, quando eu descobri isso só em 96, eu falei, não existe breakdance. O que eu faço então, já que eu já não era mais b-boy, não dançava mais breaking. Então, automaticamente eu me sentia saindo da cultura, se eu falasse que eu não dançava mais breakdance. Aí foi que o termo street dance começou a cada vez ser mais importante, porque street dance não se referia a uma dança, e sim todas as danças que foram criadas nesse meio urbano. Então, se eu assumisse, ok, eu não faço breakdance, eu não sou b-boy, não existe breakdance, eu danço pop e locking, que são outras danças. Então elas não estão dentro do hip hop. Originalmente não. Eu tinha a revista com Pop and Pitch falando sobre isso, que Los Angeles não era o berço do hip hop. O hip hop chegou lá depois, na mesma época que chegou no Brasil praticamente, em Los Angeles. Todos os Estados Unidos conheceram o hip hop mais ou menos entre 83 e 84, porque o hip hop era uma coisa do Bronx, em Nova York. E aí todas essas histórias começaram a vir à tona, então foi quando eu me apeguei ao termo street dance. Ou pelo menos aqui eu tenho que estar. Eu dançava locking, pop, eu queria estar com o pessoal ainda. E assim, foi importante eu ter descoberto naquela época já o que era exatamente esse termo street dance. Porque lá já explicava. Engraçado que eu achei uma música depois, mais ou menos na mesma época, uma música de 72 da Fatback chamada Street Dance. É uma música da banda Fatback de 72 a 71, chamada Street Dance, que na música eles ficam falando sobre locking na música, ou sobre as danças sociais da época. Então é um termo que já vem era usado pelos americanos há muito tempo, né? E aí, quando eu montei os discípulos do ritmo, que é a companhia de dança, eu obviamente usava a tradução, dança de rua. Tudo bem pra mim, todo mundo aceitava no meio da gente. Só que aos poucos eu comecei a ver que existe uma carga pesada sobre a palavra rua na tradução pra gente. Dança de rua faz qualquer um automaticamente, mesmo a sua mãe, seu pai, o seu vizinho que te ama, não tem a ver com preconceito racial ou da onde nós viemos, porque nós somos da rua, não, porque a palavra rua, historicamente pra gente tem um peso. Ah, você é menino de rua, você está no olho da rua. Existe toda uma carga pesada em cima da palavra rua. E quando eu ia tentar passar isso para frente com a minha companhia, falava, a gente faz dança de rua, todo tipo de preconceito já vinha estampado na hora. Ah, mas vocês dançam no palco? Mas como é que vocês dançam? Ah, mas vocês são meninos de rua? Ou qualquer tipo de coisa assim. E eu lembro que eu tinha tido esse mesmo tipo de conversa com o Storm, que ele falou que lá na Alemanha também ele não usava street dance traduzido, porque para o alemão também era meio pesado, então eles usavam dança urbana, acho que é urban dance. Quando se fala de todas as danças, não quando fala de breaking ou hip hop, mas quando se fala de todas as danças, como um rótulo que engloba todas as danças que vieram do meio urbano americano. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, eu acho que é melhor, soa melhor quando você fala dança urbana, danças urbanas. E foi quando eu, já no release da companhia, eu tirei tudo onde estava escrito dança de rua e troquei por danças urbanas. Automaticamente, as pessoas que eu procurava já queriam saber mais sobre o que eu fazia. Né? Porque tinha gente que nem retorna a sua ligação, porque ela já acha que já entendeu tudo. Ah, dança de rua, ah, entendi. Vai, não quero não. Ela vem comigo, não preciso disso. Tem um teatro, porque eu vou colocar o cara que dança na rua? Ele não vai se adaptar lá. Então, estudou, né? Isso que é bom, né? Então foi aí que eu troquei. Então assim, eu não digo que ninguém usou esse termo de danças urbanas antes de mim, mas eu sei que existiu todo um movimento de eu falar isso e algumas pessoas virem atrás. Ó. Tipo, o festival Passo de Arte trocou a competição para danças urbanas por minha causa. Isso a Marisa Pivetta me disse.
Talvez, por causa do Festival Passo de Arte, Joinville também trocou a noite de dança de rua para noite de danças urbanas. E assim por diante. Então hoje é muito mais comum a gente falar danças urbanas para a tradução street dance do que dança de rua. Porque eu acho que a carga de preconceito ela é menor. A gente consegue explicar mais o que a gente faz, até porque historicamente essas danças não foram criadas no meio da rua. Don Campbell dançava no programa de televisão, o Boogaloo Sam dançava em competições na escola, em clubes. O House Dance foi criado em clubes de house. Talvez o Breaking foi que tem mais essa imagem da Block Party, da festa na rua. Mas vários outros estilos foram criados em vários ambientes. Então, quando eles falam rua, quer dizer urbano, que é do povo, que é popular. Não porque foi criado, feito, executado no meio da rua. Então eu acho que a gente, com esse termo, pra gente em português, ele joga muito mais a favor. Mas é claro que é muito mais legal falar o nome da sua dança. Breaking, locking, popping, house dance, crumping, por aí vai. House dance, que mais? Hip hop, freestyle, sei lá, whacking, punking. A gente tem, é igual dança de salão. Não existe dança de salão. Dança de salão é um termo para várias danças que se dança com parceiro, que é o que eles chamam de ballroom lá fora. Então não existe ballroom, existe várias danças que se dançam entre casais. Então é só um rótulo, só um label.